Dr. Wilson Sadala, a gente vai falar agora sobre o tema: posso vender um imóvel sem fazer inventário? É uma grande pergunta. Hein? Exatamente. Isso pode ou não pode? Ficam... há pouco tempo atrás, quando a gente imagina, você falou inventário, as pessoas se assustam ainda com esse assunto. Sem dúvida. Né? Se assustam ainda com esse assunto. Por quê? O inventário demandava muito tempo. 20 anos, 30 anos. Exatamente. E tem inventário que ainda está correndo até hoje. Se você arquivar o processo e entrar extrajudicialmente, né? Sim. A desjudicialização do processo, sim. você consegue resolver a situação em 30 dias. Perfeito. Você consegue fazer o inventário em 30 dias. Então, e às vezes você tinha um grande espólio, vários imóveis, e você tinha que recolher o imposto de transmissão, ITCD. E ele corresponde a 5% do valor do patrimônio deixado. E quando você fala em patrimônio, a herança é um todo unitário. Que palavrão é esse, doutor? Tudo... Vamos supor, a pessoa que faleceu deixou essas 4 canecas. Uhum. Se cada caneca custar R$1 milhão, você vai pagar 5% sobre 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. Uhum. 50 de cada um são R$200 mil só de imposto de transmissão. Se você deixa decorrer 60 dias do prazo e você não abre o inventário... Tem a multa, né? A multa é de 15% e ela pode chegar a 25%. É muita coisa. Mas é 25% sobre todo esse montante? Não. É 25% sobre o valor que deveria ter sido recolhido. Exato. A exemplo... Temos aqui 1 milhão de cada um, 50 mil, 200 mil. 25% em cima de R$200 mil. Uhum. Entende? Então esse seria o valor da multa que a pessoa deveria pagar. E você tinha que fazer tudo junto. Hoje em dia você pode fazer o inventário de forma extrajudicial. No cartório. Extrajudicial. Exatamente. Para explicar para e além de fazer de forma extrajudicial, você pode, entre aspas, desvincular aquele imóvel, fazer o inventário só daquele imóvel, depois você faz uma sobrepartilha sobre o restante que faltou. Interessante. O que é sobre... Vamos traduzir, né? Vamos falar juridiquês, porque as pessoas que estão ouvindo a gente, que palavrão é esse? Sobrepartilha é dividir, fazer o inventário do resto que sobrou. Perfeito. Do que faltou, dos outros imóveis. E essa grana que você está separando ali para fazer aquele inventário serve para pagar o restante do montante do imposto de transmissão causa-morte. Então, se você tem lá, cada imóvel desse é R$1 milhão. É mais fácil você recolher o imposto de 50 mil, de 1 milhão, que é 50 mil reais, do que você recolher 200. De um apartamento? Nem todo mundo tem essa grana, percebe? Então, quais são os mecanismos para você atingir esse objetivo? Você nem vai... todo espólio deixa essa grana, né? Não, nem todo, sim. Mas a gente costumo dizer que às vezes é elefante branco, né? Olha, e é inversamente proporcional. Geralmente quem tem muita grana não tem às vezes condição para fazer, porque os pais construíram aquele patrimônio e os filhos são os herdeiros, literalmente herdeiros, né? Assistir, aí a gente conhece, enfim, sabe que a gente atua nessa área, não são todos que são assim, a gente não pode tomar isso como regra, mas estão torcendo para os pais falecerem para tomar conta daquilo que é deles. Isso não é regra, mas isso acontece muito. Né? É raro, mas acontece muito. Muito na Espanha, muito nos Estados Unidos, muito na França. Né? Tem um português aqui no Brasil não, isso, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil isso não acontece não. Mas aí, então, como é que a gente faz essa situação? A gente, para resolver essa questão, Sadala, como é que eu faço? Você vai fazer uma promessa particular de compra e venda entre as pessoas, se prometendo que vai vender, ela prometendo que vai comprar. Ela dá um sinal e princípio de pagamento dessa situação. A exemplo, 50 mil para fazer? Vamos lá, quanto de honorário de advogado? Quanto de custas processuais? Quanto você vai pagar no cartório para fazer essa situação? Porque isso tem que pagar no cartório também. Você tem que pagar os honorários, você tem que ser representado por um advogado no cartório. Você tem que pagar o imposto, é obrigatório. Você tem que pagar o imposto de transmissão e você tem que pagar as custas do processo. E depois pagar para registrar esse inventário, para ele sair da esfera patrimonial da pessoa que faleceu para a tua esfera patrimonial.
para constar lá no registro geral de imóveis que esse imóvel está no teu nome. Que é a averbação, né? Exatamente. A averbação não, na verdade é registro. É só registro. É registro. É registro de inventário. Ele vai sair da esfera patrimonial dessa pessoa e passar para você. Doação, morte, compra e venda, alienação fiduciária é registro. Não é? A averbação é casamento, nascimento, divórcio, isso é a verba. Essas outras questões são registro. Leva lá a letrinha R na frente do registro de imóveis, né? Quando você tira uma certidão de R$1, vem essa informação. Então, você pede essa grana, o cara dá lá 150 mil, o apartamento vale 1 milhão, o camarada pede 150 mil de sinal e princípio de pagamento, ele pega essa grana, recolhe o imposto, faz toda a tramitação extrajudicial via cartório, paga, resolve, agenda a escritura. Mas não depende da autorização do juiz? Não mais. Por conta exatamente da desjudicialização. Você pode fazer via extrajudicial. Eu digo assim, minha pergunta eu quero vender o imóvel para pessoa tal, eu quero fazer em cartório extrajudicial. Sim. Eu não tenho que pedir autorização no inventário ao juiz? Não. Até porque o inventário é extrajudicial. Você pode fazer o inventário extrajudicial. Não, mas o inventário correu o judicial já. Você dá baixa nesse processo, para você não ter dor de cabeça, dá baixa, não quero mais. O juiz vai mandar arquivar, arquive-se. Você pega aqui, entra com processo extrajudicial e resolve tudo via extrajudicial. Entendi. É exatamente isso. E você ganha tempo, e tempo é dinheiro. Você já ficou amarrado nisso por quanto tempo? 15, 20, 50 anos tentando fazer o inventário e não conseguiu. E agora você consegue. Pô, tá rolando o inventário ainda. Então, vem cá, o que já aconteceu? A gente fez as primeiras declarações, amarrou na hora de pagar imposto. E geralmente é nessa hora que enrola. Isso. E amarra. Geralmente na hora de meter a mão no bolso para pagar o imposto, ele está recebendo aquilo, entre aspas, de graça. Mas na hora de botar a mão no bolso para recolher o imposto, ninguém tem. Ninguém quer. Todo mundo quer receber a herança, mas ninguém quer pagar o imposto. Sim. Assim como é o IPTU. Cara, quando você tem grandes áreas de gleba rural ou imóvel... O IPTU é alto, né? De residencial nem tanto, mas comercial, o IPTU é gigante. Tem IPTU aí de 15 mil, de 25 mil reais. Muita coisa. Uma loja... Uma área comercial, o IPTU é gigante. Você chega, o prédio está vazio, as pessoas às vezes conseguem alugar, às vezes não conseguem, tem que pagar o IPTU. E agora? Cadê a grana para pagar o IPTU? Ninguém tem, ninguém quer botar a mão no bolso para resolver isso. Então, qual é a melhor saída para fazer essa situação toda? Você herdou um imóvel? Cara, vem cá, você quer ficar? Você tem grana para pagar a minha parte? Paga, a gente faz o inventário extrajudicial e resolve. A adjudicação, vou pegar para mim aquela parte da herança, certo? Poxa, a gente quer vender cada um, eu não quero aquele imóvel que o meu pai deixou para gente, não tem boas lembranças da casa, o outro quer ficar, enfim, vende, dá a cada um que é seu, até porque aquele bem, salvo se você for um filho único herdeiro, né? Sim. Eu quero vender aquele imóvel, faz de forma extrajudicial, você consegue resolver aí de forma muito rápida. A gente já conseguiu um imóvel em Santa Cruz, resolveu um inventário extrajudicial em 30 dias. Que rolava há quantos anos o inventário? Pelo amor de Deus. 20 anos. Os herdeiros nunca tinham entrado em consenso para fazer isso, né? A gente conseguiu amarrar todo mundo, enfim, através de contrato. As pessoas aceitaram que a gente fizesse dessa forma. Entendi. E recebemos lá também esse Doutor, desculpa, sinal e princípio de pagamento para resolver. Eu tenho uma pergunta também com relação a essa parte justamente do inventário extrajudicial. Né? Você faz a promessa de compra e venda. Isso. Quem tem que fazer... nessa promessa de compra e venda tem que assinar todos os herdeiros? Vamos supor que tenha mais herdeiros. Todos os herdeiros. Ou só o inventariante pode fazer? Todos os herdeiros e as esposas dos herdeiros também. Independente do regime de casamento, eles têm que assinar também como interveniente, não... Mas, enfim, ela tem que assinar. Tem que juntar a certidão de casamento. Então, a promessa de compra e venda tem que ter todos os herdeiros. Como se o contrato fosse. Como se o contrato fosse. Não dá problema. Com certeza. Porque tem uma confusão comum que eu já ouvi falar, que assim, não, o inventariante, por ser o responsável, por guiar o processo, etc., ele poderia... Então, a gente fala, CPC fala isso, né? Quem cabe o encargo daquela situação? O inventariante.
Que ele preferia prestação de contas. Mas aí a gente está falando... você fala lá também do Código Civil, né? A esposa, depois veio o filho mais velho, tinha essa sequência, né? Que quem podia ser inventariante. Hoje qualquer um pode ser inventariante. Sim. Hoje qualquer pessoa pode ser inventariante. Então, para fechar esse assunto, se você tem um imóvel, pode vender sem fazer inventário? Pode. Então, você pode vender assim ou pode vender através de procuração. As pessoas vão resolver o problema para você no seu lugar. Você vai fazer através de procuração pública, negocial, com poderes irretratáveis, irrevogáveis e sem direito à prestação de contas. Porque se não tiver essas 3 questões na procuração, a procuração, eu dou para você o direito para você me representar. Se você não presta contas, eu entro contra você querendo o meu dinheiro de volta. Tem que ter essa cláusula irretratável, irrevogável. Exatamente, porque se ele morrer, já era, perdeu o poder da procuração, meu amigo. Se ele quiser voltar atrás, perdeu o poder da procuração. É isso mesmo. Se ele vendeu e quer o dinheiro dele, cadê o dinheiro? Não, tem que se precaver, tem que ter essa cláusula e aí ele vai responder. E, obviamente, esse imóvel vai ser mais barato, que alguém tem que cobrir essas custas. Sim. Se você não está cobrindo agora, o cara que está comprando vai querer cobrir. Descontar isso do imóvel, obviamente. Exatamente. O cara vai querer, ele não vai querer pagar isso, entende? Vai querer descontar. Então, a gente encerra e finaliza esse assunto dando os meus contatos para as pessoas entrarem em contato comigo. DR Sadala no Instagram. E pelo WhatsApp 21 99503 7889. Maravilha. Especializado em direito imobiliário e represento aqui a gigante mundial Remax. Maravilha.